Olá, meu nome é Jean Kipfer e eu sou um dos donos da Tática Shop e sou um dos cofundadores de um dos maiores grupos de donos de e-commerce do sul do Brasil. E eu queria te fazer uma pergunta. Você já se perguntou por que você vê tantos e-commerce performarem, né? Lojas virtuais vendendo bem e o seu ainda não performou, ao menos não como você queria? Então, essa pergunta eu me fazia muito também. Eu sou da área de marketing, eu trabalhei a minha vida inteira com isso e tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas como Carsten, por exemplo, a maior empresa de camisas e banho do Brasil, e Fiat Barigui, que é a maior rede concessionária do sul do Brasil. Então eu sempre trabalhei com isso, tive agência de marketing, desenvolvi e-commerce, sempre fui desse meio, e um dia eu resolvi abrir o meu e-commerce também. Mesmo entrando nesse meio, já estando nele, não foi fácil para mim conseguir performar. Por quê? Porque uma coisa é você vender um e-commerce, outra coisa é você ter o seu e-commerce. São situações bem diferentes. Quando você é um profissional que desenvolve e-commerce, o teu objetivo é desenvolver um bom e-commerce para alguém vender. Quando você tem o seu e-commerce, o teu objetivo é performar bem o seu e-commerce. São coisas completamente diferentes. Então, eu comecei a buscar conhecimento com outros donos de e-commerce. Comecei a procurar outros donos de e-commerce que estavam começando como eu. Há uns 5 anos atrás, a Tática ainda estava engatinhando. A Tática, minha loja hoje, é uma das líderes do seu segmento. E encontrei caras como Giovanni da Principessa, Marcel da Maretoa, que foi um cara que começou primeiro estágio, tipo, vindo me visitar, conhecendo a Tática Shop. Hoje tem um dos maiores e-commerce de moda praia do Brasil. Principessa, um dos maiores e-commerce de camisaria do Brasil. E aí criamos um grupo, nós três. Depois veio fazer parte do nosso grupo o pessoal da Weavans, né, o Juan e o Fernando, que é uma das maiores. Na época estava começando, caras que estavam engatinhando nesse meio. Hoje tem um dos maiores e-commerce de decoração do Brasil. E como Moda Love, entre outros, que fazem parte do nosso grupo. E aí então a gente começou a dividir conhecimento, trocar ideia mesmo. E cada um foi dizendo o que fazia de melhor. E juntos a gente conseguiu performar mais, conseguiu transformar nossos e-commerce em grandes do nosso segmento. Porém, a gente começou a perceber que muita gente estava vindo atrás da gente pedindo se podia visitar o nosso grupo, participar do nosso grupo, ver como é que ele funcionava. E a gente deixou sempre as portas bem abertas para todo mundo que quisesse conhecer. E aí, em determinado momento, a gente entendeu que talvez a gente poderia, principalmente por minha parte, fazer um trabalho de dividir em passos. O que a gente fez, afinal, né? O que a gente fez para conseguir transformar o nosso e-commerce num e-commerce melhor e principalmente conseguir o nosso faturamento, né? Aumentar o nosso faturamento. Vamos dizer assim, chegar a um primeiro milhão nos seus primeiros 12 meses, que foi o que todos nós conseguimos. Alguns hoje fazem isso em semanas, em até dias. Então a gente fez isso, criei um módulo, comecei a trocar ideia com eles e montamos 20 passos que eu acredito, e eles também, são passos que são muito importantes, e se a gente tivesse esse conhecimento lá, quando a gente começou, com certeza faria com que a gente alavancasse ainda mais. E aí, para a gente criar um indicador de que a gente ia conseguir realmente seguir esse passo, seguir esse trajeto, a gente criou uma planilha e onde a gente tem que alimentá-la, mas para a gente alimentar a gente tem que aprender o que cada dado significa. E não precisa ser aprender a fazer milagre, a gente só precisa aprender a gerenciar cada dado e onde buscar essa informação. Então foi o que a gente fez. Criamos uma planilha onde a gente definiu vários pontos que tem que ser coletados diariamente. E se você entender e dominar essa planilha, que é o que você vai conseguir fazer no final dos 20 módulos, aí você vai estar apto a tocar um seu e-commerce. Com certeza você vai estar avaliando perspectivas que você nunca pensou, que são coisas que a gente acaba pensando todo dia, porque esse mercado é um mercado que acaba evoluindo o tempo inteiro. Então é isso, aqui eu te dou a oportunidade de você estar conhecendo as mesmas ferramentas e as mesmas técnicas que a gente utilizou. Cabe a você ver se você tem interesse nela ou não. Então, o valor é muito bom, um valor muito acessível. O objetivo era esse mesmo, que a gente conseguisse trazer acessibilidade a todos que estivessem querendo conhecer e saber sobre esse conhecimento. Então tá aí. Você entra aqui, clica aqui e você vai saber mais como é que funciona o nosso curso, saber como é que funciona cada passo. E aí, se você se sentir seguro e interessado, você pode sim adquiri-lo. Valeu e a gente se encontra nas videoaulas.